galera, tamo aí em mais um vídeo e desta vez mais calmo, mais controlado, sem estar surtando. Quer dizer, enquanto eu tentava dormir, no meu sonho, maluco, eu sonhei fazendo o roteiro desse vídeo e eu sonhei conversando com a Sylvie pra você ver o tamanho da loucura que é assistir um episódio antes de ir dormir, ainda mais um episódio de uma série que deixa muito mais perguntas logo no primeiro episódio do que responder as perguntas que teve na primeira temporada. Eu quero experimentar tudo. É coisa de maluco. Já fiz o meu vídeo aqui da minha reação, o que eu achei logo depois que eu assisti. Se você não viu e quer ver um maluco surtando e perdendo a cabeça, vai ver esse vídeo depois desse aqui. Também a gente já fez aqui o vídeo de resumo completo da primeira temporada e como foi importante ter feito aquele vídeo. Porque é importante você ir lá assistir, porque vai ter vários detalhes que eu não vou estar falando aqui nesse vídeo. É interessante você estar sacando, embora eu comente algumas cenas da primeira temporada que são importantes aqui. Então eu já peço para você se inscrever nesse canal, deixar o like, ficar ciente que toda quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã e sexta-feira à noite tem vídeos especiais sobre o episódio de Loki. Obviamente, diversas teorias durante a semana também sobre Loki, porque, cara, pensa quantas perguntas não ficou já nesse primeiro episódio. Quem podou o Loki, quem estava ligando pra ele, como que o tempo na AVT realmente funciona, como que o Loki estava voltando, indo, voltando. E olha, eu acho que a explicação do Ouroboros fez sentido, mas talvez o Ouroboros esteja errado, porque o trailer talvez entregue que o Ouroboros pensou que iria consertar, na verdade não consertou. Não há qualquer falha nessa lógica. Sei lá, os trailers mostram isso pra gente e a gente vai comentar tudo aqui nesse vídeo. Excelente. Então é o seguinte, este é o primeiro episódio aqui, começando o nosso vídeo de explicado com diversas coisas. Se eu não falar alguma coisa e você ficar boiando em algo, fala nos comentários para que talvez vire um vídeo depois, beleza? O episódio começa logo em seguida que a primeira temporada acaba, que é literalmente dando um close na cara do Kang. O Kang, o Conquistador, aquele que permanece no último episódio fala que ele já foi chamado de idiota, aquele que permanece, o Conquistador, e aqui tem uma estátua do cara de o Conquistador. Chamado de muitos nomes por muitas pessoas. Governante, conquistador, aquele que permanece, idiota. Só que depois a gente vê uma outra estátua do Kang, só que com um terno, e não com uma armadura igual dos quadrinhos. Essa armadura que o Kang está usando aqui é uma armadura extremamente parecida com aquele Kang que morreu em Homem-Formiga Quantumania. Agora, um detalhe super despercebido que faz total sentido com uma cena que a gente vai ver mais pra frente no episódio. E é um detalhe super aleatório que talvez você não tenha percebido porque é extremamente rápido. Quando o Loki se joga ali do corredor e ele cai num carro de entregas ali de correio da AVT, quando ele está caindo, dá pra ver uma placa lá embaixo, no meio da cidade da AVT, simplesmente escrito: proibido relações amorosas com variantes e com outros agentes da TVA. Mano, isso aqui é maluquice, porque depois a gente vê a própria General Dox tendo uma relação, não sei se paternal ou amorosa, algum tipo de relação amorosa com outro funcionário da AVT. Coisa estranha, não? Aqui fica claro pra nós durante o episódio inteiro que o Loki estava na AVT do passado, já que ele tenta conversar com o Mobius e o Mobius não reconhece ele, porque é um tempo tão passado que o Mobius nem tinha conhecido o Loki ainda. Mobius, sou eu. Eu não te conheço. Isso aqui vale lembrar o detalhe que muitos canais, na verdade toda a internet inteira acreditou que no final da primeira temporada o Loki na real estava em um outro universo pelo multiverso ter sido aberto pela Sylvie. Todo mundo acreditou que era um outro universo, até mesmo a gente aqui do canal, até mesmo eu acreditei, e no fim não. E o mais legal disso tudo é que o próprio diretor e produtor da série falou que eles já sabiam para onde eles queriam ir depois da primeira temporada. Ou seja, já estava planejado isso desde sempre. Ah, e um detalhe, tá? O Mobius não reconhecer o Loki aqui explica uma coisa que ficou subentendida nas entrelinhas, que é explodidor de cabeças. Como o Kang é manipulador e persuasivo com todo mundo na AVT. Com todo mundo. Isso aqui é coisa insana. Continuando, a gente vê logo a estátua do Kang de terno que eu tinha falado antes, e o carro acaba quebrando o rosto dessa estátua.
Tem duas coisas aqui. Isso aqui pode ser uma brincadeira, já que a série tá querendo mostrar por nós, através de mensagens indiretas, durante todo esse episódio, subliminares, digamos assim. Desde o Loki quebrando lá a TVzinha, caindo no chão e rachando o chão, e depois ele vendo aquilo, até o Mobius escrevendo na tela do computador lá, com o seu dedo no pó, e também agora fica aqui. E se esse rasgo na estátua do Kang aqui, talvez não seja também uma mensagem subliminar do que pode acontecer no futuro desta série. Porque, cara, do jeito que vai quebrando, me lembra um pouco Homem-Aranha no Way Home, quando o céu está sendo rasgado lá e tudo mais. Me lembrou um pouco, ainda mais quando a gente tá falando de multiverso aqui. Sem falar que também pode ser uma analogia ao multiverso sendo quebrado, a AVT sendo destruída aos poucos. E tudo começou com o Loki no passado. Só que é um passado que tá acontecendo agora no presente. Vocês vão entender durante o episódio ali também e quando a gente vai explicando aqui no vídeo. Isso sempre esteve aí. A rachadura? Tá aí desde que eu me lembro. Um detalhe que me chamou bastante a atenção, aqui quando o Loki cai nessa sala de comando ali, dessa doca, digamos assim, temporal com a TVzinha ali e tudo mais, dá pra perceber que a tecnologia da TV, do telão que estava ali, é diferente da tecnologia no presente e também diferente da tecnologia do futuro, como se fosse uma pegada mais Tetris. E a linha sagrada do tempo, ela está mais curvilínea também, sem falar com algumas ramificações ainda acontecendo. Talvez mostrando que aquilo ali possa ser o início da AVT, digamos assim, o início entre aspas, né? Porque o Kang ainda estava aprendendo a podar, tinha várias ramificações ainda a serem podadas, já que a gente está falando de um multiverso inteiro. Então talvez isso aqui seja o início da AVT, quando eles estavam podando todas as linhas possíveis ali. Talvez, é só um detalhe ali que ficou na minha cabeça. Agora, o símbolo da AVT rachado, quando o Loki derruba ali aquele telão, é um símbolo ali meio que dizendo que a AVT tá sendo destruída, né? Até porque no final do episódio a gente vê a AVT em completa destruição, meio que mostrando que aquela destruição começou quando o Loki começou a ter esse deslize temporal. E cara, eu tenho uma teoria aqui insana que eu não vou falar nesse vídeo aqui, porque é uma teoria absurda do porquê que o Loki tá tendo um deslize temporal. E não é o que o Ouroboros explica. Então, cara, se inscreve nesse canal, porque vai sair um vídeo insano que com certeza sua cabeça será explodida. Então se inscreve aqui. Como eu não me lembrei disso? A gente também viu o Cassie, que ele tenta conversar ali com ele, e é o mesmo cara das joias do infinito, do peso de papel que mostrou pro Loki e tudo mais. É o mesmo cara. Só que ele não reconhece o Loki ali no passado. Porém, o Cassie do futuro reconhece o Loki, quer dizer, o Cassie do presente. E um detalhe aqui, quando o Loki é jogado para o presente pelo deslize temporal, ele é jogado para o mesmo lugar em que ele se encontra, ou seja, ele tá tendo um deslize aqui no meu estúdio, por exemplo, aí eu vou lá na varanda. Se eu tiver um deslize temporal, eu vou parar na minha varanda do passado ou na minha varanda do futuro. E quando eu retornar para o presente de volta, eu vou retornar na varanda do presente e não no escritório, por exemplo, entendeu? Não há qualquer falha nessa lógica. Sendo que eu saí daqui e fui andando depois que eu tive o deslize temporal. Então ele não se teletransporta para outros lugares. Ele tá sempre no mesmo lugar, ele tá sempre no mesmo espaço, porém em tempos diferentes. Quer dizer, não entendi foi nada. Como o Loki é inteligente e perspicaz, até mostra porque ele é um deus de fato acima de um humano normal como a nós. A ralé aqui. Ele consegue perceber as mensagens do que está acontecendo em seu entorno muito rápido, muito facilmente. Isso aqui é insano, para mostrar como o personagem, o deus da trapaça, é inteligente e perspicaz também. Até que para ser um bom mentiroso, tem que ser perspicaz e inteligente. Isso aqui o Loki consegue demonstrar facilmente. É o futuro. O Loki acaba tendo um deslize temporal de novo. Só que aí eu fico pensando, cara, a única pessoa em que o Loki interage no passado e no presente e que reconhece ele nas duas linhas do tempo é o Ouroboros. Minha gente, todo mundo com quem o Loki conversa no passado não lembra dele no futuro. O Mobius não lembra. Por quê? Quando o Loki está conversando com o Ouroboros na sala dele, no passado, o Ouroboros do presente vai lembrando. Legal, né? Super insano essa cena aqui. Super incrível, genial. Porém, quando o Loki estava sendo perseguido pelo Mobius no passado, quando ele reconhece o Mobius no presente, o Mobius não lembra que ele perseguiu o Loki no passado. Por que, Gabriel? Por que só o Ouroboros lembra do Loki no passado e no presente? Minha gente, é porque
todo mundo teve lavagem cerebral. Todo mundo teve sua memória apagada diversas vezes pelo aquele que permanece, pelo Kang. E por que que o Ouroboros não? Não, mas como é que eu não consigo me lembrar disso? Como Porque ele apagou as suas memórias. E ele obviamente fez isso mais de uma vez. Cara, isso aqui é insano, porque o Ouroboros, ele é um dos grandes criadores de toda a tecnologia da AVT. Ele mesmo diz isso no episódio. O índice detalhado de cada classificação mecânica e rotina de manutenção de cada setor, de cada aparelho e de todos os programas de computador da AVT. Fui eu que escrevi. E o Kang precisa do Ouroboros. O Ouroboros pode ser um dos seres mais inteligentes do universo cinematográfico Marvel, a ponto de conseguir criar toda essa tecnologia da AVT. Eu tô dizendo que se o Ouroboros, dependendo da linha do tempo que ele está ali, no tempo da linha do tempo, ele pode ser algum descendente de algum cientista extremamente inteligente, ou ser um cara que nunca foi falado antes. E simplesmente esse cara aqui pode ser mais inteligente que o próprio Tony Stark. Sim, esse tiozinho todo fofinho é muito mais inteligente que o Tony Stark. Eu quero te apresentar ao... Eu sou Ouroboros, mas ele me chama de Obi. Talvez até mesmo do que o próprio Kang, porque para conseguir criar toda a tecnologia da AVT, o cara tem que ser extremamente insano de inteligente. Aí o Kang, ele não poda o Ouroboros porque ele precisa dele, sabendo de tudo. E aí como que o Kang faz o cara estar sabendo de tudo, porém sem contar pra ninguém, deixando o cara enterrado em um dos níveis mais fundos da AVT, sem conversar com ninguém e trabalhando sozinho. E aí, como é que estão os outros caras? Que outros caras? Que outros caras? É só o Obi. Eu sou o Obi. Obi. Então o Kang consegue manter a sua mentira sem precisar limpar a memória do cara, deixando ele inteligente assim para sempre. Me disse isso aqui não é insano, e é um detalhe que ficou ali flutuando, escondido no meio desse episódio. Bizarrice. Imagino que você não venha muito aqui embaixo, né? Eu nunca precisei. A senhorita Minutos cuidava de tudo. Eu só emitia diagnósticos a cada centena de anos. A gente vai ali pra AVT no presente, com o Mobius AB15 conversando, querendo contar pra todo mundo e querendo divulgar pra todo mundo que eles são variantes e vieram da linha do tempo sagrada, digamos assim. E a gente vê ali a linha do tempo sagrada sendo ramificada em milhares e em bizilhões de universos. E vários deles, quase todas essas ramificações, estão passando as bordas vermelhas. Que na primeira temporada, pela própria Miss Minutos, é contado pra nós que quando se ultrapassa as bordas vermelhas, aquela ramificação não tem mais como ser destruída, não tem como mais ser podada, e fica lá pra sempre. Tem a General Dox que está levando diversas bombas para possivelmente podar diversas ramificações. Então, a Miss Minutos mentiu pra gente? Não dá pra saber. E falando no Mobius e Miss Minutos, tá aqui o Mobius querendo contatar a Miss Minutos, só que ele não consegue encontrar ela. A Miss Minutos não aparece pra ele. Talvez a senhorita Minutos possa achar ele. Tem Minutos? Não tá funcionando. Isso porque a Miss Minutos abandonou a AVT depois que conversou com o Loki e com a Sylvie no último episódio e depois que foi falar com a Ravonna Renslayer e passou uma missão secreta pra ela e fugiu junto com a Ravonna Renslayer. Ou seja, a Miss Minutos também está foragida e é do mal. Eu sei, mas ele acha que isso vai ser mais útil. Quem? Boa leitura! Em seguida, o Mobius e a AB15 são chamados para a sala de guerra, a sala ali onde eles serão interrogados pela General Dox. É uma atriz ali que muitas pessoas criaram rumores aí no YouTube, fazendo vídeos e tudo mais, falando que na verdade ela seria uma variante da Sylvie do futuro, e no fim, não. Segundo o próprio Daniel RPK, ela seria uma general da AVT e traria várias bombas e teria bombardear a linha do tempo sagrada da Marvel para destruir diversas ramificações. O mais legal é que o Loki tá tentando alcançar o Mobius e ele acaba parando na mesma sala de guerra, de reunião, digamos assim, só que no passado e não no presente. E ali ele vê uma sala com o Kang por todo lado, o rosto do cara para todo canto, e ele acaba escutando um áudio. Mas minha gente, que áudio insano. Como esse áudio explica tanta coisa discretamente, digamos assim. Por nós, por todo o tempo. Sempre. Ravonna Renslayer. Neste áudio, a gente tem a voz do próprio Kang
gravando uma mensagem em uma conversa com a própria Ravonna Renslayer. Quando tava tendo a primeira temporada de Loki, a gente fazendo nossos vídeos de explicado, a gente explicou que a Ravonna Renslayer nos quadrinhos é o interesse amoroso do Kang, a mulher pela qual ele se apaixona e tenta fazer de tudo. Ele até chama os Vingadores pra lutar contra os Vingadores, derrotar os Vingadores na frente dela, pra mostrar pra ela como ele é poderoso. Depois a mulher acaba morrendo, é meio que ressuscitada de volta, ela se apaixona pelo cara, tem uma relação muito conturbada e tudo mais. Ou seja, aqui a série realmente está adaptando uma parada em que ele fala como você é maravilhosa, eu tenho orgulho de poder liderar e controlar tudo ao seu lado, Ravonna Renslayer. Ele diz, você fez diferença nesta guerra. Você é maravilhosa. Ficarei orgulhoso em liderar com você. Você fez diferença nessa guerra. Obrigado por estar na minha equipe. Minha gente, isso aqui é coisa de maluco, por quê? Que guerra que a gente tá falando? Aquela mesma guerra que o Loki mostra pro Mobius depois. É a guerra multiversal. Ravonna Renslayer esteve na mesma equipe do Kang na primeira guerra multiversal que existiu. Guerra multiversal, que vocês não estão, talvez possam estar perdidos, é simplesmente Vingadores Guerras Secretas. Vingadores Dinastia Kang e Vingadores Guerras Secretas é a guerra multiversal que acontece no multiverso, entendeu? Entre os Kangs e tudo mais. Ravonna Renslayer estava lutando ao lado do Kang. E cara, perceba só uma coisa como o Kang é sacano. Ele, depois de ter ganhado a guerra multiversal, criado a AVT junto com a Ravonna Renslayer e tudo mais, Ouroboros e tudo mais, todo mundo ali junto, ele depois vai lá e apaga a memória da Ravonna Renslayer, porque na primeira temporada ela não sabia que a AVT era criada e controlada pelo Kang. Ela acreditava que ela pelos 3 Guardiões do Tempo. Ela não lembrava. Eu sei, mas ele acha que isso vai ser mais útil. Quem? Kang apagou a memória dela. E mesmo depois de ter apagado a memória da Ravonna Renslayer, ele ainda continua amando ela. Tanto que ele passa uma missão secreta pra ela, mesmo sem ela saber o que estava acontecendo, quem é o Kang, sem saber se o Kang existia ou não. Mesmo assim, ela estava do lado do cara. Mano, como o Kang é sacana e como ele consegue manipular todo mundo. Alguém criou os Guardiões do Tempo. Alguém criou esse lugar inteiro, nos deu um propósito. E mais um detalhe, né? Ele ainda fala, do meu lado na minha equipe. Significa que tinha mais pessoas ao lado do Kang quando ele ganhou a primeira guerra multiversal. E ele passa uma missão pra Ravonna Renslayer que a gente não sabe qual é, mas que a gente com certeza vai ver nessa segunda temporada ainda. Estar com você. Você fez diferença nessa guerra. Obrigado por estar na minha equipe. Aí beleza, a gente vai pro presente na sala da AVT, onde a gente vê ali a estátua de um dos Guardiões do Tempo cortada, né, decepada pela própria Sylvie, que aconteceu no final da primeira temporada, e tá ali a General Dox, uma juíza da AVT, e agora eles não têm mais os Guardiões do Tempo, ele não tem mais os seus deuses para receberem ordens. Tanto que a juíza fica do lado da B15 em não querer podar linhas do tempo, em não querer matar pessoas. Digam à AVT para parar de podar imediatamente. Já a outra general fala uma parada muito bizarra e muito sinistra. Ela fala assim: as mensagens que a gente recebeu são reais. Não importa se os nossos deuses morreram ou não, a gente tem que seguir essas mensagens que a gente recebeu. Os Guardiões do Tempo são uma farsa, mas os alertas eram reais. Parecem bastante diretos pra mim. Então talvez a missão que o Kang passou para a Ravonna Renslayer seja justamente talvez mandar mensagens para essa General Dox. Talvez. Teoria. Eles estão ali discutindo um áudio do Loki que estava conversando com o Mobius na primeira temporada sobre todos ali serem variantes. A general não acredita naquilo, já a juíza acredita. Vale lembrar aqui do detalhe que eu falei lá no começo do vídeo, que tinha uma placa falando que não podia ter relações entre funcionários e também variantes. Pois é, aqui a General Dox parece ter uma relação amorosa mesmo. O que quer que eu faça? Temos que saber o que aconteceu no fim do tempo. Encontre a Sylvie. Ela é a razão de toda essa confusão. Até que o Loki aparece no meio da sala de reunião, no presente, e mostra pra todo mundo que aquela sala ali era tudo falsa, e mostra o rosto do Kang, e todo mundo fica surpreso, mostrando que todos ali sofreram lavagem cerebral, e reforça ainda mais a minha teoria que só o Ouroboros não teve lavagem cerebral dentro da AVT,
porque o Kang precisava do cara sendo inteligente o tempo inteiro e sabendo de tudo. Foi ele que construiu esse lugar! Foi ele que roubou as suas vidas! Agora, nesse momento, deu pra ver que a AVT ficou dividida entre duas partes, entre duas grandes equipes. A equipe que quer permanecer com todas as ramificações em aberto, com todo mundo querendo saber sobre tudo que são variantes e meio que parar a AVT ou mudar o jeito que a AVT funciona. E a outra equipe, digamos ali, da General Dox, é meio que ser a AVT em que quer continuar podando tudo e encontrar a Sylvie. Embora eu só tô pensando aqui que essa mulher só está usando a desculpa de encontrar a Sylvie como desculpa para, na verdade, sair da AVT e começar a podar todas as ramificações que existem. Tudo isso pela Sylvie? O Loki conversa com o Mobius falando que ele quer impedir a guerra multiversal, ele quer impedir que existam as ramificações, ele quer deixar a linha sagrada desconexa do multiverso, porque ele não quer uma guerra multiversal. É isso que sabemos. Guerra, e está vindo pra cá. E talvez seja verdade. Tudo o que ele fazia, a podagem, a preservação da linha do tempo sagrado era pra se prevenir demais dele. Não tinha uma escolha simples, não tinha outro jeito. E a gente sabe que o Loki vai falhar nessa missão, né? A gente sabe que ele vai falhar, porque o que o Loki quer é basicamente impedir Vingadores Guerras Secretas de existir. E não, ele vai fracassar, porque vai existir Vingadores Guerras Secretas. Então, muito provavelmente, o que o Loki tá querendo não vai acontecer, e o final dessa segunda temporada de Loki vai acontecer alguma outra coisa. Não dá pra saber o que, só basta teorizar. Entendeu o fato de você continuar desaparecendo? O quê? Eu não continuo desaparecendo. Nós temos que... O Loki fala de uma parada, que ele tá tendo deslizes temporais. Por que só o Loki? Ele diz que ele utilizou um Tempad diferente, o Tempad daquele que permanece. E talvez seja por isso que ele começou a ter um deslize temporal. É que eu estava no passado. Era o Tempad daquele que permanece. Então talvez por isso tenha sido possível. Foi ele que você disse que apagou minha memória? Isso. E talvez o Ouroboros explique isso aqui de uma outra forma, ou tem uma teoria insana nossa aqui, que a gente vai fazer no canal no meio da próxima semana, que vai destruir a tua cabeça. Simplesmente isso, que pode não ser real, mas que é insana a teoria e faz total sentido, faz. Então, se inscreve. Aí então o Mobius leva o Loki para a sala do Ouroboros. Ouroboros, esse é o nome de uma cobra gigante que come a próprio rabo e cria ali, né, tipo, o começo e o fim contínuos o tempo todo. Meio que o símbolo concreto da linha temporal sagrada ali, né? Que ela fica em círculo, o começo e o fim, desde o início, desde o tempo todo, né? Legal. Esse aqui é o ator Ki-Hyo Kwan, que ganhou um Oscar, simplesmente, né? Um Oscar ano passado e a Marvel já botou o cara aqui na Marvel. E tenho que dizer, o cara é simplesmente fofo, maravilhoso e incrível. Muito, muito, muito top. Ouroboros, oi. Mas ele me chama de Obi. Eu chamo de Obi, é um apelido que ele tem, não é? Uma das coisas mais legais que eu gostei dele é que ele conserta as coisas na marretada. Ele começa a dar martelada num Tempad e pronto, ele consertou o Tempad. Maluco, isso aqui é insano. É isso que tá acontecendo. Uau! Deslize temporal. Aqui o Ouroboros fala que ele vê o deslize temporal do Loki, dele sendo jogado para o passado. Ele fala que é impossível na AVT, porque se você lembrar, né, na primeira temporada, é dito que na AVT o tempo passa de uma forma diferente, acontece de uma forma diferente. Tanto que o Mobius e o Ouroboros se conheceram há 400 anos atrás. Esses caras aqui são mais velhos do que o próprio Loki, pra você ter uma noção. Acho que uns 3 ou 4. 400 anos. O quê? Parece que foram 1000, não é? É. Porque o tempo se passa diferente, então eles podem estar lá toda a eternidade, desde sempre, o tempo todo, sempre. Muito provavelmente. Então aqui a gente consegue ver algo completamente insano. O Loki é a única pessoa no multiverso inteiro, na linha do tempo sagrada, que consegue alterar o passado, presente e futuro sem criar ramificações. Isso. Há muito tempo ele veio até mim reclamando de um deslize temporal. Como eu não me lembrei disso? Peraí, ele tá falando com você no passado e você tá lembrando disso agora? Uau, isso faz todo sentido. O Loki está dentro da AVT, única em todo o multiverso, digamos assim. E simplesmente quando o Loki vai pro passado, ele está conversando com o Ouroboros. Ele vai lá, quebra o chão e depois o chão tá quebrado no presente, coisa que não estava antes. E aconteceu só naquele momento quando ele foi pro passado e aí voltou pro futuro. Ou seja, Loki é extremamente capaz de alterar o passado, presente e o futuro. É o único personagem que consegue fazer isso sem criar uma ramificação
na linha do tempo. Isso aqui é a coisa mais insana. E essa série mostra numa cena incrível dele conversando com o Ouroboros no passado, criando uma tecnologia para que eles precisem no presente, para essa tecnologia existir lá quando eles estão pedindo ajuda. Trator de aura temporal. Excelente. Pode ficar com isso até que meu amigo Mobius apareça? Não. Espera. Sim? Mano, isso aqui explodiu a minha cabeça. Isso aqui, cara, fez eu falar assim, porra, a Marvel consegue ser extremamente foda e jantar todo mundo quando ela quer. É só dar tempo pra ela fazer uma série boa. Na verdade, eu tenho um extrator aqui. Um extrator de aura temporal. Então vamos lá, aqui começa agora a surgir várias explicações técnicas de como a AVT funciona e de como tudo tem que acontecer, né? O Ouroboros explica pro Loki que ele precisa ser podado da linha do tempo. Você precisa chegar até o tear temporal para o extrator poder puxar o Loki diretamente do fluxo temporal. Me arrancar violentamente de qualquer ramificação de tempo e espaço? Tudo de uma vez? Isso significa podar a si mesmo. Para que no exato momento que ele for podado da linha do tempo, eles possam utilizar aquele extrator que o Ouroboros cria e que o Mobius vai lá fora na linha do tempo para puxar o Loki depois de ter sido podado. Assim, o Loki que estava flutuando entre a linha do tempo no passado, presente e futuro o tempo todo, pudesse ser extraído dela e parar no presente. Por quê? O Ouroboros criou a linha do tempo sagrada na sua forma física. Ele criou o tempo em algo físico, em uma linha física. O tear temporal é o coração da AVT. É onde o tempo bruto é refinado em uma linha do tempo física. Então, por isso que o tempo talvez passe diferente dentro da AVT, porque a AVT está fora da linha física do tempo. É como se o Kang, o Ouroboros, criassem toda a AVT e depois podassem toda a AVT, jogando ela para fora da linha do tempo e colocando ela ali e conseguindo acessar a linha do tempo em uma forma física. A forma física da linha do tempo sagrada se chama de tear, que o Ouroboros acaba dizendo. Não podemos fazer isso. Eu tenho que fechar as portas de segurança para proteger a AVT, enquanto descubro como conseguir lidar com as ramificações. E o que tá acontecendo com esse tear aqui? O Ouroboros diz que o Loki tá tendo esse deslize temporal e tudo mais, e que a AVT está falhando na sua energia, porque os multiversos e as ramificações estão começando a desestabilizar e sobrecarregar a energia do tear multiversal. Então, Obi, o que faremos? Como podemos impedir o colapso? Precisamos podar as ramificações extras. Resultará na morte de inúmeras pessoas. Não podemos fazer isso. Porque a AVT, ela puxa toda a energia que ela utiliza do tempo da própria linha física do tempo. Eles pegam o tear, tiraram a linha do tempo ali, eles conseguem acessar ela de uma forma física e eles extraem toda essa energia. Porém, com o multiverso sendo aberto lá e tudo mais, as ramificações em aberto, está sobrecarregando a energia. Por isso que a energia começa a falhar, porque às vezes vem forças, tensões muito altas de energia que desligam os aparelhos. Então a linha do tempo está se ramificando agora? Aposto que é o que está causando os picos de energia. E talvez o seu deslize temporal. Sério? E é interessante que o Ouroboros aqui criou essa tecnologia. Ele mesmo fala que ele criou todas as tecnologias da AVT. Embora eu acho que junto com o Kang, digamos assim, ele fala que esse tear não foi feito para suportar o multiverso em si, até porque o Kang cria essa tecnologia, digamos assim, com o Ouroboros, para justamente enclausurar a linha do tempo do multiverso. Eles conseguiram tirar a linha do tempo e personificar ela em algo bruto de verdade, em algo físico, para justamente tirar ela de todo o multiverso, desconectar ela do multiverso. Genial a ideia dos caras. É um índice detalhado de cada classificação mecânica e rotina de manutenção de cada setor, de cada aparelho e de todos os programas de computador da AVT. Fui eu que escrevi. E com certeza a gente vai ver como ela foi criada e contar essa história da criação do tear da linha do tempo, porque a gente vê nos trailers o próprio, aquele que permanece, o Kang, digamos assim, o Victor Timley que aparece nos trailers, na mesma sala do Ouroboros, criando um plano ali deles andando naquele corredor em que o Mobius estava lá fora, mostrando pra nós que sim, eles vão retornar de volta para aquele lugar de novo. Até porque tem um take nos trailers em que a Sylvie está com o Loki entrando nessa sala.
E talvez aquele que permanece também, o Victor Timley, ali é uma outra variante do Kang. Então eles vão retornar mais uma vez. Toda essa história vai se repetir. E o que o Ouroboros fala, que por causa da linha do tempo está sendo sobrecarregada, que está fazendo o Loki ter um deslize temporal, talvez esteja errado. Por quê? Nos trailers mostra que o Loki continua tendo deslizes temporais no passado, presente e futuro, mesmo depois do plano do Ouroboros de ter extraído ele da linha do tempo. Então outra coisa está fazendo o Loki ter deslizes temporais. E isso aqui é o grande mistério. É aí que o Loki desliza pela primeira vez no tempo para o futuro, porque ele vê justamente a mensagem do Mobius ali na tela do computador, escrito pele, e também o vidro rachado de quando ele estava lá no presente, com o Ouroboros falando que ele só tinha 5 minutos. É a primeira vez que ele vai pro futuro. Ali ele começa a tentar procurar um cajado de poda, para ser podado quando a luz ficasse verde. O bastão temporal. Só que toda a AVT está em completo desastre, todo mundo correndo, desesperado, com um aviso falando. Todos os funcionários ir para um portal temporal mais perto possível, o quanto antes. Ainda dá tempo. A TVA estava sendo desligada, a TVA estava sendo destruída e todo mundo estava indo embora da AVT. Maluco, isso aqui é insano, tá? A AVT vai deixar de existir no futuro. Simplesmente isso, a não ser que o Loki ou o Mobius consigam consertar essa parada. Aqui temos um detalhe bem interessante do telão da AVT mostrando uma outra informação, falando que o TR, né, a linha do tempo ali, o Time Loom, estava sobrecarregado e mostrando ali no telão que o TR estava perfeito, porém no final estava em completo desastre, muito maior do que as ramificações que acontecem no meio do TR. Mano, isso aqui completa maluquice. Não. Agora, nesse final aqui desse episódio, fica algumas perguntas bem interessantes, né? Primeiro, o Loki começa a escutar um telefonema, um telefone tocando. Trim, 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 trim. Ele dá de cara com a Sylvie saindo de um elevador. Olha você aqui. E aí, ele é podado por alguém. E aqui, como a gente tá vendo esse episódio mostrando que o Loki faz no passado altera o presente, o que ele faz no presente altera o futuro e tudo e vice-versa, a gente pode suspeitar que talvez o plano realmente teria dado errado de primeira mão. Então, no futuro, eles estão tentando bolar coisas para estarem preparados para que o Loki fosse podado no momento certo, para aquilo criar um looping temporal entre o passado e o presente, para eles continuar a história, para no futuro fazerem isso. Então vai ser vários loopings temporais aclopados um no outro, digamos assim, dando a entender e criando diversas pessoas criando teorias que talvez o Loki tenha sido podado por ele mesmo no futuro. Talvez possam ser outras pessoas. Pode ser o Mobius no futuro ligando, pode ser o Mobius no futuro podando o Loki, pode ser o Ouroboros, pode ser o próprio Loki, pode ser a B15, pode ser outra pessoa, pode ser o Victor Timley. Então não dá pra entender e saber exatamente quem podou o Loki, quem estava ligando, mas dá pra entender que todos esses detalhes, o telefonema, a Sylvie no elevador, alguém podando o Loki, tudo tem alguma relação. Tanto que o detalhe ali da poda lembra muito o cajado de poda que o Ouroboros criou lá no passado. Então, cara, tem relações. Relações tem. Ali a gente tá vendo vários soldados da AVT agora no presente levando diversos mochilas com diversas granadas de podas multiversais. Essas granadas podam linhas completas inteiras, linhas do tempo inteiras. Então, a General Dox estava saindo da AVT com diversos soldados armados para pelo menos cada um, destruir 10 linhas do tempo, pelo que a gente pôde contar ali na mochila, e simplesmente com a desculpa de encontrar a Sylvie, na real sair para um outro lugar para criar uma base de operações e podar e destruir diversas linhas do tempo. É isso que eu acho que vai acontecer.
E ali a gente vai para uma cena pós-créditos. Antes disso a gente tem créditos que passam mensagens bem interessantes, mas eu vou deixar essas mensagens que os créditos passam do futuro da série da segunda temporada para o próximo vídeo de detalhes aqui no canal. E a gente vai para a cena pós-créditos com a Sylvie parando em 1982 em Broxton, que nos quadrinhos tem relação ali com o Thor indo pra Broxton nos quadrinhos, criando a nova Asgard ali naquele lugar. Só que ela também vai pedir um McDonald's e mostra pra nós o que a Sylvie fez exatamente logo depois de ter matado aquele que permanece. O que vai querer? Nada de esquilos, nem gambás, nem ratos. Alguma coisa que já esteja morta e nada que tenha rosto. Por favor. Porém, essa cena pós-créditos aqui tem alguns detalhes bem interessantes que dá pra gente criar teorias muito insanas. E eu vou fazer um vídeo falando só dessa cena pós-créditos, porque esse vídeo aqui já tá longo, né? Se inscreve nesse canal, acompanha e compartilha pra todo mundo esse vídeo aqui, porque eu estou muito hypado e vai ter muito vídeo sobre Loki aqui no canal. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.